Olá meus queridos, eu sou o Tiernivt e o vídeo de hoje vai ser reflexivo. Eu simplesmente adoro quando filmes mais diferentes assim caem no meu radar e foi muita sorte esse aqui ter retornado dos mortos na última enquete. Lembrando que essa review é com spoilers, eu já recomendei e recomendo de novo que quem não viu o filme assista ele porque pode no mínimo render uma boa discussão, tanto aqui quanto na sua roda de amigos. Capitão Fantástico é um filme dirigido pelo quase estreante Matt Ross. Ele tem uma carreira bem mais consolidada como ator, mas ele ataca de diretor às vezes. O filme conta a história de Ben, um homem que vive no meio de uma floresta com a sua esposa e seus 6 filhos. A história abre com o filho mais velho matando um veado e comendo um pedaço da sua carne crua como um ritual de passagem para a fase adulta. Apesar disso, eu vou me referir aos filhos deles como crianças, então, por favor, não impliquem comigo. Aos poucos a gente vai se inteirando da situação daquela família conforme o filme nos mostra a casinha onde vivem e vai nos dando uma sensação de rotina enquanto vemos eles tendo que se assemelhar a um treinamento militar. Eles leem livros complexos, tocam músicas e principalmente falam sobre a mãe Leslie doente que foi aparentemente levada à força para um hospital na civilização. Entre assuntos sobre política e filosofia, vamos percebendo que as condições em que a família vive é autoimposta, muito provavelmente em um esforço dos pais de viverem de forma mais saudável e extraírem de si mesmos e dos filhos o ápice de um ser humano. E olha, eu diria que eles conseguiram. As crianças são todas super inteligentes, super disciplinadas, possuem físico de atleta, sabem caçar, identificar plantas comestíveis, respeitam a natureza, são gentis umas com as outras e entendem de política, religião, economia, a lista segue. Elas são basicamente tudo o que cada um de nós deveria ser em sua essência, a raça superior, a raça humana, não uma raça específica, vocês entenderam. Mas isso pode ter vindo com um preço e é exatamente esse detalhe que torna o filme tão impressionante. Bem, antes de mais nada, a trama se resume no Seth viajando para a cidade após descobrirem que a esposa e mãe cometeu suicídio devido a uma bipolaridade da qual ela lutou por muitos anos. A família dela é bastante religiosa e querem fazer um enterro tradicional do corpo, mesmo que a vontade da defunta tenha sido ser cremada, já que ela era budista. Então existe um atrito entre o Jack, o pai da Leslie, e o Ben. Um é um cristão conservador que acha que a vida da filha foi arruinada por um hippie, e o outro vê o sogro como um monstro capitalista e tirano cujos ideais cegos pela religião o levaram a decidir fazer um funeral tradicional mesmo contra as vontades da própria filha. O filme tem um tom que lembra bastante na natureza selvagem, com vistas deslumbrantes de belos cenários naturais, com boa música folk e um monte de texto reflexivo sobre o sentido da vida e da liberdade de pensamento. Isso sem falar na crítica ao capitalismo. Em alguns momentos o filme acaba se tornando um tanto quanto artificial, já que ele força algumas situações que obrigam os personagens a se comportarem de determinadas maneiras só para que possamos aprender alguma coisa sobre eles. Às vezes esses momentos são bem estranhos e outras é fácil deixar passar. A minha cena favorita mesmo é quando o pai vê uma das filhas lendo Lolita e manda ela fazer uma breve análise do livro. Essa cena por si só funciona como um gatilho para desencadear uma série de diálogos que mostra como Ben não hesita antes de contar sobre assuntos mais delicados para os seus filhos, explicando pro mais novo o que é sexo e Mas o que eu gosto de verdade aqui é a análise que a garota faz, porque mesmo perturbada pela história em si, ela admite que a trama faz se apegar ao personagem do protagonista, já que o ponto de vista da história dele, e olha, requer muita coragem, principalmente nos dias de hoje, para se fazer uma review sincera de Lolita. Parabéns acima de tudo pro diretor. E olha só, tem mais uma coisa interessante sobre essa cena do livro, porque o que ela fala sobre Lolita também pode ser aplicado ao próprio filme que estamos assistindo. Claro que não com a mesma intensidade, porque o peso do tema entre as duas obras é gigante, mas até certo ponto toda a situação se aplica muito bem à análise. Dando meio que um leve spoiler do que vai vir no final? Vendo a forma como Ben lida com seus filhos e como eles são todos impressionantes nos faz pensar em como seria o mundo se todos nós vivêssemos dessa forma, exaltando figuras filantrópicas, comendo coisas saudáveis, fazendo exercícios intensos e estudando pra um c****. Nós provavelmente seríamos uma espécie bem superior ao que somos hoje. Quer dizer, vamos encarar os fatos, só alguns de nós são realmente impressionantes. Sofrer no dia a dia e na vida em geral não nos torna incríveis. A vida só é difícil mesmo, e para piorar, as pessoas acima da média nos dias de hoje de certa forma se tornaram nossas piores inimigas. Você e as pessoas que convivem com você precisam mesmo de, sei lá, metade das coisas das quais dependem? Ou é algum tipo de vício ou problema moderno que nos faz gastar uma grana lascada todo mês só para que possamos ter alguns minutos de prazer todo dia? E aí sempre tem alguém pensando, ah lá, já começou com papo comunista. Olha, a religião já guia o pensamento de muita gente por aí e nem sempre o resultado disso é pacífico. Eu acho que política, mercado e ideologias em geral não deveriam ser tratados com fanatismo. Esse pensamento radical é o que leva as pessoas a transformarem o veganismo numa piada, por exemplo. Mas vai me falar que eles não estão certos. Por mais que existam veganos chatos por aí, por mais que a gente tenha que lidar com propaganda forçada de vaca chorando e genocídio de frango, vai me dizer que a criação do gado não é um problema que a gente não precisava ter. É uma merda ver os bichinhos morrendo e a gente vira a cara, finge que não existe, mas ainda tá lá. Eu não tô aqui pra converter você nem nada assim, longe disso, eu mesmo como carne.
Eu só tô dizendo que não é porque a coisa machuca a sua zona de conforto que ela esteja imediatamente errada. É meio zoado você escutar uma coisa que faz sentido, só que tá fora da sua realidade, aí você dá de ombro, se convence de que é uma coisa utópica e depois só continua a sua vida medíocre, mesmo que seja, sei lá, 90% do que a gente faz. É fato que as crianças são geniais? Sim. É fato que elas estão muito saudáveis? Sim. É fato que o mundo estaria melhor se nós vivêssemos desse jeito? Sim. É utópico, no entanto, porque, por ser uma ficção, a história deixa de fora elementos que fariam toda a diferença nesse cenário, como as doenças, por exemplo. O Bo, o filho mais velho, come carne crua de veado na cena de abertura. Se ele morresse uma semana depois, eu não ficaria surpreso. Mas o ponto que o filme levanta ainda é muito válido, mesmo com algumas situações forçadas. É difícil não sentir o quanto estamos no fundo do poço ao ver as cenas como, sei lá, do jantar com a família da cunhada do Ben. Os moleques dando risada porque as crianças não sabem o que é um Nike ou Adidas. É síntese da futilidade moderna. Ou a mãe deles ficando exaltada quando o Ben conta a verdade sobre a morte da sua esposa na mesa e mesmo assim ela deixa os filhos jogarem jogos violentos e não dá a mínima pra isso. Só com esses detalhes tem tantas discussões que podemos formar a respeito da educação parental. Sabe, como muitos pais não se importam em explicar para os filhos como o mundo é de verdade, provavelmente por medo de descobrirem que eles já sabem. Só que isso acaba empurrando eles ainda mais em direção ao perigo. Lembram da baleia azul? Aquilo foi o maior vexame por parte da comunidade parental. Basicamente, um meme mórbido de WhatsApp destruiu a zona de conforto de milhares de pais que nem sequer mantinham uma relação de amizade com os filhos. Ai, a internet quer matar o meu filho, tem que censurar. Ou você poderia ensiná-lo sobre a vida para que ele não escondesse a depressão dele de você e acabasse obcecado por uma brincadeira de mau gosto idiota, né? Mas reforçando o meu raciocínio e fechando essa parte da discussão, uma pessoa conservadora pode olhar para um casal gay e pensar, isso é errado. Mas eles não estão felizes assim, isso não deveria ser o que importa de verdade? É o pensamento lógico contra a ideologia. A ideologia diz que algo deve ser X porque X é o certo, e o pensamento lógico visa o que é melhor partindo de um ponto de vista concreto e material. O desprezo do Ben pela sociedade é ideológico até certo ponto, mas o que o fez sair da cidade com a sua esposa e ir morar no mato vai muito além disso. Tem a ver com a sua experiência, com os seus sentimentos de tempo desperdiçado, e é claro que uma coisa tem a ver com a outra, mas uma coisa não é necessariamente dependente da outra. É que nem o papo do veganismo agora há pouco. O veganismo de um ponto de vista lógico está certo, mas pessoas fazem disso uma ideologia que vive acima do senso lógico, e isso se afasta da realidade. Pode até parecer que eu esteja divagando demais e me afastando do que o filme realmente é, mas esse último ponto que eu levantei também tem um papel muito importante nele. Até agora eu só falei do lado bom do que o filme retrata sobre a família do Ben, mas se fosse só assim, ele seria um filme bem chatinho e cheio de ideologia purista e de esquerda. O que aí sim seria um grande problema, mas o diretor e roteirista, embora tenha uma mensagem muito mais anticapitalista para contar, ele também expõe os defeitos de uma mente cega pelos próprios ideais, e como isso pode ser nocivo. Em vários momentos do filme vamos vendo cenas que nos fazem questionar se o Ben está fazendo certo. A própria cena onde ele explica sobre dá pra ver na cara do personagem que ele tá muito preocupado no fundo e até mesmo arrependido de estar tentando aquele assunto com uma criança. Tem também a icônica cena onde eles comemoram o dia de Noam Chomsky. As crianças ganham armas de presentes e, mesmo que haja o contexto da caça e sobrevivência, ainda é meio estranho ver elas tão felizes em ganhar facas. E aí o Rillian, o filme mais rebelde, começa a reclamar que preferia estar comemorando o Natal. O Ben diz pra ele argumentar por que o Natal é mais importante e que se ele os convencer, eles podem mudar de ideia a respeito disso. O que a princípio parece uma decisão democrática, se você pensar bem, é muito mais uma situação de opressão passiva. O Rillian sabe muito bem no tipo de coisa que a sua família se apoia. Todos estão bem felizes com seus presentes e a sua data comemorativa, menos ele. Que chance ele tem, usando o raciocínio lógico para convencer aquela galera de que comemorar uma data com um velho gordo inventado por uma empresa de refrigerantes é mais importante do que celebrar o aniversário de uma figura importante do anarquismo intelectual? Mas esse é o ponto, ele quer celebrar o Natal, comer doces, ganhar brinquedos e se sentar perto da lareira. Sabem por quê? Porque é bom. Qual outra razão teria? Mais tarde ficamos sabendo que ele culpa o pai pela morte da mãe, e isso termina por ser um dos pontos mais decisivos na trama. O Bo, o filho mais velho, também tem sérios problemas por causa da sua criação. Ele não consegue lidar com outras pessoas que não sejam da sua família, principalmente com mulheres. Teve um tempo que eu até pensei que ele pudesse ter algum nível de autismo, já que a Leslie não estava bem durante a gestação dele, mas não, ele só não sabe agir com estranho mesmo, coitado, mesmo sendo um gênio. E isso complementa muito das nossas suspeitas ao longo do filme. O modo como o Ben e a Leslie criaram seus filhos definitivamente teve falhas cruciais. E isso nos leva à conclusão da mensagem que o filme nos passa, que é justamente a respeito de vivermos em bolhas.
ideias. Não importa o quão correta esteja sua visão sobre a sociedade, a falta de contato com ideias, pontos de vista ou simplesmente com pessoas diferentes vai te alienar. Essa galera sabe tudo de política, governo, provavelmente de economia, medicina e o caralho 4, mas eles não têm convívio com o cotidiano de uma estudante ou de um assalariado. Eles só sabem teorias e debatem teorias, nada disso é o mundo real. E por falar no mundo real, dinheiro é bom, sabe? Ajuda a gente a viver, né? Comprar as coisas e tal, é um barato. E esse canal aqui é de certa forma mantido pelo meu grupo de apoiadores na minha campanha do Apoia-se. Eles são Luiz Mendes, Luiz Rabelo, Luiz Henrique e M. Eduarda Dias. Pessoal, muitíssimo obrigado pela força. Eu não gasto esse dinheiro com cachaça, ok? Eu guardo ele caso eu precise de alguma coisa que ajude no canal. E pra quem quiser me apoiar também, por apenas R$2 por mês você já pode fazer a diferença. Mas se você não quiser ou não puder, não tem problema algum. Eu fico muito feliz com o seu like e, se possível, o seu comentário no final. Agora vamos voltar pra análise. A lição que podemos tirar disso é que o mundo real sempre vai ser a escolha mais dura, mas também a mais correta. Mesmo que no geral as pessoas só decepcionem a gente. Você tenta não se alienar se juntando a um pessoal que pensa igual a você, que luta por causas nobres, que fica de olho em tudo o que há de errado com todo mundo, e no final quem se alienou foi você junto de toda essa galera. O que acontece no filme é que o William decide ficar com seu avô e a partir dessa decisão a história tem uma drástica mudança de perspectiva. De repente o velho Jack não parece mais o suíno de antes, de repente o Ben se torna o péssimo pai, arriscando a vida dos filhos todos os dias por um ideal próprio sem nem sequer dar a eles uma chance de escolher que tipo de vida eles gostariam de ter. Se você tentar ver de um ponto de vista semelhante ao do próprio personagem, seria como levar crianças para a igreja, já que elas serão doutrinadas antes mesmo de terem senso crítico. Bastante hipócrita se pensar bem. Existe uma atenção extra no William se você pensar nisso, mesmo que ele pareça um personagem sem foco na maior parte do tempo. Quando Ben já dá a notícia sobre a morte da Leslie no começo, todos no quarto reagem com choro, mas o William reage sacando uma faca e descontando toda a sua fúria no móvel. Isso depois de quase partir pra cima do pai. Depois de um tempo a gente meio que vai se esquecendo disso, como se fosse só a forma como ele reagisse às coisas, mas aí vem a cena da escalada, onde ele quebra a mão e é obrigado a continuar mesmo assim. Aliás, a gente só fica sabendo da mão quebrada no final. Dá pra imaginar a sensação de desprezo e abandono que ele não sentiu por todo aquele tempo. Não obstante com a ameaça de tirar a guarda das crianças, o Ben ainda deixa uma das suas filhas escalar o telhado da mansão na tentativa de sequestrar o menino. A telha se quebra, ela cai no segundo andar e quase morre. E só assim, o Ben entende de uma vez por todas que criar os seus filhos como ninjas não foi a melhor ideia que ele poderia ter. Mas apesar de tudo, o personagem não é um vilão, e alguns detalhes impedem que a trama tome esse rumo. A Leslie não ficou doente no meio do mato à força até que o seu quadro se agravasse, foi uma escolha dela. O Ben teve culpa em não insistir que ela fosse se tratar na cidade? Sim. Mas é uma culpa parcial, ainda mais levando em conta que ele e a esposa compartilhavam praticamente a mesma opinião sobre a civilização. Eventualmente, as crianças aceitam e entendem que o melhor é viverem suas vidas longe do pai, se integrarem à sociedade. O Ben se reajusta, monta uma fazenda e a história tem um final feliz, onde um balanço é encontrado entre o que é certo e o que é bom. Claro que eu deixei coisa pra caramba fora do resumo, eu preferi focar só no que é essencial, mas ainda tem bastante detalhe que eu posso destacar no filme. Eu gosto muito como as cenas são cheias de significado, a forma como várias cenas vão se desenrolando com detalhezinhos que remetem tanto à visão do Ben quanto aos seus maiores pecados ao criar os seus filhos de forma alienada. O filme, apesar de fazer o seu protagonista cometer muitos erros, firma opinião bem forte ainda do lado dos seus ideais, ao mesmo tempo que critica o fanatismo e o culto em torno da liberdade de pensamento. Ele também mostra quão medíocre as nossas vidas se tornaram por causa do consumismo. Ele também aponta conceitos morais retrógrados e a falta de instrução tanto dos pais quanto da escola. O elenco, apesar de não ser famoso, é realmente muito competente, com exceção, é claro, do Viggo Mortensen. Ele é um rosto que o mundo inteiro já viu. E se tá difícil reconhecer ele é porque a idade atingiu esse carinha que nem um trem-bala descarrilhado, apesar de que ele ainda tá com um ótimo físico. Ele fez o Aragorn na trilogia do Senhor dos Anéis, e se aquele papel não exigia tanto dele, apesar de eu adorar a versão dele do personagem, aqui as coisas são bem diferentes. Não é à toa que até nomeação ao Oscar ele recebeu. O personagem fala muito com os olhos, mesmo com boa parte do seu rosto escondido pela barba. Barba, aliás, que se você quiser pode até mesmo conter um significado sobre ele não estar sendo verdadeiramente honesto com os filhos. Sendo essa figura que se deixa guiar inteiramente pelas suas convicções, e então no final ele a remove, indo encarar as crianças de cara limpa, despido da sua prepotência. Mas eu não sou um grande fã de ficar caçando significado em tudo e falando que o filme é mais profundo e tocante do que ele realmente é. O lance da barba é mais algo que você escolhe ou não acreditar. Barba pode ser só um sinal de mudança genérico para indicar ao público que as coisas mudaram. É que nem raspar a cabeça. Aliás, uma coisa que tem me passado pela cabeça agora é como esse filme é estruturalmente parecido com Na Natureza Selvagem. Eu sei que eu já comparei eles, mas vejam só, ele tem o lance de fugir da sociedade,
tem a temática do isolamento, o protagonista é um cara que acha que sabe tudo e tá certo em muitas coisas, ele aprende uma grande lição no final, tem lá pra metade do filme uma espécie de acampamento de trailers onde uma atriz prestes a fazer o trabalho mais famoso da sua carreira tem uma breve relação com um jovem adulto do elenco principal, e tem um ônibus. O que foi? Eu não consegui pensar em mais nada, mas eu achei que seria legal falar disso. Capitão Fantástico é fantástico, mesmo que ele não bata com as suas convicções, ainda é o filme que pode te engrandecer. Ele se permite abraçar a sua mensagem política sem medo de ofender ou de manchar a sua própria imagem. Tem uma cena onde a família entra num supermercado e rouba mesmo o que tem lá. Comunismo Nutella não tem lugar nessa porra não. Bem, esse vídeo já ficou bem grande e eu acho que eu falei praticamente tudo o que eu penso sobre ele. Ele expõe muito o que há de errado com as nossas vidas e condena bolhas e fanatismo ideológico. Pra mim é um prato cheio e muito satisfatório. Mas o que tudo pode significar pra você, eu vou querer saber nos comentários porque esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Se está chegando agora, eu te convido a ver outros vídeos do canal. Quem sabe você não gosta e se inscreve. Não esqueça o like, nos vemos na próxima e até mais.